Antigamente haviam os reis, e os reis podiam tudo, até matar. Havia a ideia de que os reis eram enviados por Deus. Alguns até pensavam que eram mesmo um pouco divinos. Como não havia nada acima do rei, começaram a haver muitos abusos. Então, no século XVII, começou a surgir um movimento chamado Iluminismo, resgatando valores da antiguidade clássica, especialmente Grécia e Roma. E um desses valores era a democracia grega. A ideia de um governo do povo, regido pelo povo, por decisão da maioria, era fantástica. A ideia dos intelectuais era limitar ao máximo o poder do chefe do governo para evitar que esse cometesse abusos como os que estavam sendo vistos. O intelectual iluminista francês Montesquieu, complementando a ideia de democracia, idealizou um modelo onde as funções do governo não ficariam concentradas em uma única pessoa, mas divididas em várias. Em todo governo do mundo existem basicamente 3 funções: a função de administrar ou governar, a função de elaborar ou editar as leis e a função de julgar os conflitos que ocorriam entre o povo com base nessas mesmas leis. Essas funções são que ficaram conhecidas como poderes, respectivamente executivo, legislativo e judiciário. A ideia de Montesquieu era dividir essas funções, esses poderes, entre pessoas ou órgãos diferentes, tanto para evitar concentrar muito poder nas mãos de uma única pessoa, grupo ou órgão, como também fazer com que, ao se contraporem, de certa forma, um contra o outro, eles mesmos colocassem limites entre si, e assim houvesse algum tipo de equilíbrio e se evitassem os abusos que se via até então serem cometidos pelo rei, que tinha todo o poder concentrado em si, de forma absoluta. Por fim, na França, houve a Revolução Francesa, e mais ou menos na mesma época, também houve a independência dos Estados Unidos. Sem adentrar muito nos detalhes de cada um desses acontecimentos, nos dois foi instituída a República. Mas especificamente nos Estados Unidos, foram instauradas com mais sucesso essas duas ideias no período moderno, a República e a divisão dos poderes. Não havia um rei com poderes absolutos, mas um presidente que era eleito pelo povo, em votação. O presidente não tinha todos os poderes, mas apenas a função de executar as leis, governar ou administrar. Quem criava as leis seria outro grupo, outro poder, o poder legislativo. Um grupo de pessoas do povo, também escolhidas pelo próprio povo, através de votação. A terceira função, a função de julgar os conflitos que surgiam entre as pessoas, seria exercida por outro grupo ou outro poder, o poder judiciário. Os juízes seriam funcionários pré-estabelecidos que iriam decidir com base em regras já previamente estabelecidas. O governo agora seria decidido pelo povo, através de votação, e aqueles que iriam governar o povo se dividiriam em 3 grupos: aqueles que julgariam, os que elaborariam as leis e os que iam governar de fato. Democracia, república e divisão dos poderes. Conceitos fundamentais que tinham como principal objetivo evitar que muito poder se concentrasse nas mãos de uma única pessoa. Porém, não acaba por aqui. Afinal, esse grupo de pessoas que exerceriam essas 3 funções poderiam muito bem se unir em conchavo para governar como bem quisesse e também cometer abusos. Vamos chamar esses 3 poderes unidos de Estado, na concepção moderna que temos hoje dessa palavra. Então, mesmo que o poder fosse dividido entre 3 poderes diferentes, era preciso limitar esse poder. Era preciso estabelecer regras que os limitassem. Mas de nada adiantaria estabelecer regras se o grupo que estivesse no poder resolver simplesmente ignorá-las. Foi então que surgiu a ideia de Estado de Direito. O Estado de Direito se trata de um Estado em que não só a população precisa se submeter às regras que o Estado emana, mas o próprio Estado também se submete às regras que ele mesmo cria. Isso é uma forma de garantir estabilidade. Mas isso ainda não era o bastante. Na história, houveram governos que foram regidos por um grupo menor de pessoas ao invés de uma única pessoa. E isso também não foi suficiente para evitar que o grupo que estava no poder cometesse abusos contra seus subordinados. Um bom exemplo disso era Esparta,
governada por uma oligarquia, e a forma questionável como tratava seus escravos, ou até mesmo seus compatriotas gregos. Era preciso que esse grupo fosse eleito pelo povo e fosse passível de ser tirado do poder caso tomasse medidas contra a própria população. Se esses grupos que iam governar o país de acordo com as leis que eles mesmos aceitavam se submeter, Estado de Direito, ia ser eleito pelo povo, democracia, então agora nós tínhamos o Estado Democrático de Direito. Então agora nós temos divisão dos poderes, República e Estado Democrático de Direito. Todos esses conceitos são desdobramentos de uma ideia fundamental: limitar o poder de quem está comandando a nação para assim proteger o cidadão, seja a população como todo ou um único indivíduo de forma particular, de qualquer ato de abuso, opressão ou mesmo perseguição. Essa é a primeira noção básica que se precisa ter para entender qualquer ramo do direito, pois em todos eles você sempre vai ver alguma medida limitando o poder do Estado, visando proteger o cidadão. Porém, no caso de países como o Brasil, tem uma segunda noção fundamental que também é preciso entender, mas isso só vai ser explicado no próximo.